Olá, sou Bruno Manuel Oliveira Rodrigues, sou estudante do curso de Letras Português e Inglês na Unigram EAD. Eu estou cursando a disciplina de estágio supervisionado 4 em modo de videoaula pelo fato de eu estar vivendo atualmente em Lisboa, Portugal. Então, hoje eu irei dar aula sobre as figuras de linguagem, que se encaixaria na matéria, no conteúdo de língua portuguesa, e terão mais uma aula de língua portuguesa e as próximas duas de literatura. Então, vamos começar com as figuras de linguagem. Antes de começarmos, devemos saber dois conceitos, sobre a linguagem denotativa e conotativa. Então, a denotativa é quando nós usamos o sentido literal da palavra, que pegamos uma palavra, olhamos no dicionário e ela quer dizer aquilo. Então, seu sentido denotativo. E o seu sentido conotativo é o uso dessa palavra, mas com um sentido conotativo, um sentido figurado. Então, a gente fala uma palavra, mas fazendo referência a outra coisa. Então, dizemos o sentido conotativo da palavra ou sentido figurado. Daí vem as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a comunicação mais expressiva e criativa. E nessa apresentação, né, eu vou explicar um pouquinho sobre algumas figuras de linguagem, que eu trouxe como exemplo a metáfora, comparação, metonímia, hipérbole, prosopopeia, ou personificação, ironia, antítese, onomatopeia e eufemismo. Então, as figuras de linguagem, ela é uma maneira que nós temos, esse recurso linguístico, para deixar mais rico, né, por exemplo, um poema, a nossa própria comunicação. Então, a gente faz uso da figura de linguagem para comunicarmos melhor ou expressar melhor nossas ideias. Encontramos muitas figuras de linguagem no nosso dia a dia, né, na nossa fala coloquial, e também em poemas e em músicas. Então, vamos começar com a metáfora, essa figura de linguagem, né, que consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, estabelecendo uma relação ou uma semelhança. Então, eu trouxe como exemplo aqui: seus olhos são duas esmeraldas. Então, essa metáfora aqui seria os olhos, essa comparação entre os olhos e as esmeraldas. Então, nós sabemos que as esmeraldas são verdes, né? Então, aqui seria fazer uma referência que os olhos da pessoa é verde como uma esmeralda, né? Ou é bonita como uma esmeralda. De uma forma metafórica, dizer de forma metafórica. Outro exemplo aqui também temos a canção do Vando, deixa eu tirar isso aqui. Do Vando, né? Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Então, você é luz. É raio, estrela e luar. Não tem como uma pessoa ser luz, ou ser raio, ou estrela. Então, é uma forma metafórica de dizer, né? Você é luz, é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito importante para quem fala. Então, essa seria a metáfora. E temos a próxima figura de linguagem, que é parecida, que é a comparação. Mas temos a diferença. Uma diferença, porque aqui a metáfora também ela compara, né? Mas ela vai estabelecer, né, uma identidade. É que a comparação, ela literalmente vai comparar, né, dois seres em razão de uma semelhança existente entre eles por meio de um elemento comparativo. Por exemplo, quando vamos comparar, então a gente faz uso de algumas palavrinhas como, tal qual, igual, assim como. Então, o exemplo que eu trouxe aqui: meu filho joga futebol como o Pelé. Então, o fato do filho jogar bola, né, jogar futebol, como o Pelé, ele está estabelecendo uma comparação entre o filho e o futebolista Pelé. Aqui encontramos a palavrinha como, que é um fator de identificação que a gente tem para identificar a comparação, a figura de linguagem comparação. Enquanto, aqui vamos ver no próximo slide,
a diferença, né? Embora parecidas, a metáfora cria uma relação de identidade entre os elementos, enquanto a comparação realça as suas semelhanças. Então, a metáfora é uma forma de fazer uma semelhança, mas criando uma identidade. Por exemplo, a das esmeraldas. Não é que os olhos são literalmente iguais às esmeraldas, uma forma metafórica de dizer. Já a comparação é literalmente uma coisa com a outra. Temos a figura de linguagem, a metonímia, a figura de linguagem que consiste em utilizar uma palavra no lugar de outra, com a qual mantém uma relação de proximidade ou associação. Então, a metonímia ela é muito usada no dia a dia, por exemplo, com produtos. Por exemplo, quando dizemos que, eu vou comprar que boa. Então, o fato de eu estar dizendo, eu estou substituindo, né? É, que boa, na verdade, é a marca da água sanitária. Então, ao invés de eu dizer, irei comprar água sanitária, irei comprar que boa. Então, aqui, a que boa, ela vai ter esse sentido de proximidade ou de associação. Então, quando eu falo que boa, eu automaticamente associo água sanitária. Por exemplo, também que eu trouxe, vou beber um copo de água. Você não vai pegar o copo e tomar. Você vai beber o conteúdo que tem dentro, que é a água. Mas por esse fator de aproximação, nós já estabelecemos essa conexão, né? Isso acontece em várias situações. Outro exemplo, é, vou pedir um Uber. Então, a gente usa aqui a palavra Uber para pedir um serviço automobilístico, né? Então, a gente usa o Uber, que já traz essa associação. A gente consegue associar. Outra figura de linguagem, temos a hipérbole. A hipérbole é a figura de linguagem que consiste em exagerar uma ideia, uma situação, para enfatizá-la. Então, a hipérbole é esse exagero. A gente encontra muito, 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 muito mesmo em música, em poemas. Eu trouxe um exemplo aqui escrito, que é Estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, então é uma forma exagerada de dizer que você está com fome. Outro exemplo poderia ser chorei lágrimas é isso, chorei rios de lágrimas. Você não, é, a sua forma denotativa é impossível isso acontecer, você chorar rios de lágrimas. Então, é uma hipérbole, é um exagero. Faz um calor de 1000 graus, por exemplo, que é impossível. É uma forma de exagerar. Aqui eu trouxe como exemplo uma música bastante conhecida que contém essa figura de linguagem, a hipérbole. Vou dar play. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Aqui já temos, né, a presença da hipérbole. Eu nunca mais vou respirar, que é uma coisa impossível, então uma forma exagerada do artista se expressar. Eu só tenho Um exemplo, né, morrer de fome. que amar. Você eu tomei de garro para apenas coisas mais banais da minha vida. É isso que lateral. Jogar velhos com Deus que dá. Aí tem a parte mais famosa, né, da música. Aqui, 1000 rosas roubadas, né? É impossível, né, roubar 1000 rosas. Então, aqui nós encontramos um exemplo perfeito da hipérbole, muito usado em música, em poemas. Ahn,
A próxima figura de linguagem é a prosopopeia, ou personificação, né? Que é a figura de linguagem que consiste em dar vida a seres inanimados, ou animais. Como, por exemplo, o vento uivava triste. O vento não tem, né, esse sentimento de estar feliz ou triste, muito menos uivar. Então, aqui temos uma figura de linguagem. Trouxe outro exemplo, aqui nessa tirinha. A lua confessou a sua paixão pelo sol. Então, aqui nós temos, né, os astros, a lua e o sol. Então, o fato da lua confessar um sentimento humano, então a gente traz esse sentimento humano para seres inanimados. Sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, esses sentimentos humanos atribuídos a esses seres é a figura de linguagem da prosopopeia ou personificação. Outro exemplo que eu trouxe aqui é da Alice Lispector, né? As estrelas do céu olhavam para baixo, que não existe, as estrelas não têm olhos, e muito menos olharem. Se não tem olhos, não tem como olharem. A ironia. Ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer o contrário do que se quer expressar com o intuito de criticar ou ridicularizar algo ou alguém. Então, a ironia é bastante usada, né, principalmente no humor. Eu trouxe um exemplo aqui do Garfield, uma tirinha do Garfield, que a gente vai entender um pouquinho essa figura de linguagem, e também é muito usado no dia a dia. Há pessoas que são irônicas, então elas falam uma coisa querendo dizer outra. Aqui eu vou ler o exemplo do Garfield que eu trouxe. O que você acha de uma coleira com um sininho? Claro, com o polegar para cima. Aí o Garfield pensando, assim eu saberei onde você está. Então aqui a ironia tá que o dono do Garfield disse que queria comprar, né, uma coleira para ele, pelo fato dele ser um gato, e o Garfield, bem irônico, disse, claro. Na verdade ele pensou, né, porque tem as bolinhas de pensamento ali. Então, esse gesto que ele fez é um gesto positivo, ok, pode comprar, e ele pensando, assim eu saberei onde você está. Então, o Garfield foi irônico, né, ao aceitar, e o seu pensamento foi que, na realidade, quem deveria usar isso era o seu dono, e não ele. Ahn, Também tem um exemplo escrito aqui, que belo dia para ficar preso em casa. Então, é uma ironia. A próxima figura de linguagem é a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste em opor ideias ou palavras de sentidos opostos para criar um efeito de contraste. Exemplo, é fácil amar e difícil esquecer. Então, é fácil, aí vem é, a antítese, difícil. Então, fácil, difícil, alto, baixo. Aqui eu trouxe uma tirinha também, eu vou ler agora. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Então, a antítese ela vai causar esse contraponto, esse sentido de contraste. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberemos o que é o bem? Então, o bem e o mal. O que seria da paz sem a guerra? Aí, o que seria do John sem a Yoko? Que faz referência, né, ao cantor John Lennon e a Yoko. Então, a antítese, ela vai causar esse contraste. Onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem, né, que tenta reproduzir, por escrito, sons e ruídos de objetos, animais e fenômenos da natureza. Assim, é considerada uma figura de som. As onomatopeias buscam reproduzir por escrito sons e ruídos. Então, a gente vai encontrar muito em gibis. Eu trouxe um exemplo aqui da Turma da Mônica.
Já temos aqui o primeiro exemplo da Mônica, né? Com essa feição de raiva. E logo em cima, GFR, que é a onomatopeia que usamos quando uma pessoa está nervosa. Porque ele tá ali o Cebolinha fazendo bolinha de sabão no formato da Mônica. Aí logo após, no segundo quadrinho, pou. Esse pou é uma explosão ou uma batida, né? Então a gente usa a onomatopeia para reproduzir esses sons. Aí logo após, temos no último quadrinho ali, o Cebolinha vendo estrelas porque a Mônica deu uma coelhada nele. Outros exemplos que a gente pode dar é toque, toque, a batida na porta. Então, nos livros, né, escritos, quando o autor quer representar esses sons, a gente faz essa transcrição por escrito de sons da natureza, de objetos ou de animais. Por exemplo, é o cachorro, au, au, gato, miau. Então, são onomatopeias. Aí temos o eufemismo. Deixa eu colocar no rosto aqui. Temos o eufemismo, né, que é a figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. É bastante utilizado em contextos que exigem moderação ou para falar de conteúdos fortes, polêmicos, por meio de termos mais suaves e menos provocantes. Então, eufemismo é falar de uma forma mais leve uma coisa que seria pesada, ou reformular, né, uma frase. Por exemplo, aqui o exemplo que eu trouxe. Fofoqueira, não. Fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, aqui a gente vê o eufemismo, porque fofoqueira tem esse sentido, né, negativo. Uma pessoa fofoqueira que fala mal dos outros, da vida dos outros. Então, o eufemismo vai falar que ela é uma produtora de biografias orais não autorizadas. Logo abaixo também temos dois meninos que estão aparentemente brigando. E o menino diz, seu político. Então, ele fala de uma forma mais leve. Por exemplo, poderia falar um palavrão, né? É um palavrão. Ou seu mentiroso, também que tem uma carga negativa. E com eufemismo, ele vai deixar mais brando. Eu trouxe algumas questões para a gente fazer, analisar e aplicar as figuras de linguagem. Vamos lá. Indique em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas comparações. Então, como vemos, tínhamos a diferença da metáfora e da comparação, que a metáfora ela vai trazer, né, esse sentido de semelhança, mas que vai ter uma identidade, e a comparação a gente tem alguns elementos que, na frase que identificamos a comparação, que é comparar um objeto com outro, uma pessoa com outra. Então, vamos lá. A letra A diz: ele é simplesmente um deus grego. Ele é simplesmente um deus grego. Então, que deus grego vai fazer essa referência de uma pessoa bonita, né? Então, ele é simplesmente um deus grego. Então, ele é simplesmente lindo, maravilhoso. Então, aqui a gente tem uma comparação, né, desse sujeito ele com o deus grego. Mas aqui a gente está falando de uma forma metafórica. Então, aqui foi usada a figura de linguagem metáfora. Letra B. Ele é bonito como um deus grego. Então, aqui nós temos também fazendo uma comparação. E como eu sei? Por conta desse elemento aqui, o meu indicador de comparação, que é o como. Então, ele é bonito, como um deus grego. Então, temos esse elemento aqui que nos faz assinalar que é uma comparação. Suas palavras são doces da minha vida. Suas palavras são doces da minha vida. As palavras são literalmente doces? Não. Então, é uma forma metafórica de dizer.
Então, foi usada a figura de linguagem metáfora. Letra D. Age como um burro. Age como um burro. Aqui, outra vez, nós temos o elemento comparativo, que é o como. Então, aqui foi usada a figura de linguagem comparação. Aquele homem é um burro. Aquele homem é um burro. Tem como uma pessoa ser literalmente um burro? O burro, nós fazemos essa associação de um animal desprovido de inteligência. Então, aqui é uma forma metafórica de dizer que essa pessoa é desprovida de inteligência. Então, foi usada a metáfora. Outra questão, indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, né, que também é conhecida como a prosopopeia, que é a personificação, a prosopopeia. É da vida a seres inanimados ou animais. Então, por exemplo, fazer com que um ser inanimado tenha sentimentos humanos, ou agem como seres humanos. Exemplo, as pedras humilham. Aqui temos uma prosopopeia. As pedras humilham. As pedras podem humilhar alguém? Não. Então, é uma prosopopeia que é a letra A. Os confetes festejam. Tem como isso acontecer? Os confetes podem festejar? Não. Então, é uma prosopopeia. A gente está tendo aqui uma ação humana em um ser inanimado. Então, é uma prosopopeia, é uma personificação. Os diários contam segredos. O diário pode falar? Não. Então, nós estamos atribuindo um sentido humano a um objeto inanimado. Então, aqui também, esses três primeiros aqui já encontramos, né, a figura de linguagem da prosopopeia. Os corpos celebram as alegrias. Outra vez, o corpo, um ser inanimado, celebrando e tendo um sentimento humano, personificação. A floresta clama por piedade. Outra vez, uso da prosopopeia. Então, todos os elementos aqui apresentam personificação. Então, todos apresentam a figura de linguagem. Na conclusão, as figuras de linguagem são recursos valiosos para tornar a comunicação mais rica e expressiva. Então, ela é indispensável para quem quer se comunicar de maneira clara, concisiva e criativa. Então, é uma maneira, muitas vezes, mais leve, né, com o uso de eufemismo, de se expressar, fazer uso, uso conotativo de palavras para poder, por exemplo, escrever um poema, escrever uma música, de uma forma mais criativa, fazer esse uso conotativo das palavras. Essa foi a primeira videoaula que eu gravei. Assim que estou muito agradecido. Obrigado pela atenção. Até as próximas aulas. Muito obrigado.